Pessoal, olha esse conteúdo que eu trouxe para a gente interagir sobre a situação da Argentina. Pessoal, o que vocês acham? Será que Javier Milei consegue resolver a situação da Argentina? Ou vai acontecer a mesma coisa com os outros atuais presidentes a qual passaram? Deixa o comentário de vocês no final e assista até o final, pessoal, para tirar a conclusão de vocês. No dia 19 de novembro de 2023, o candidato libertário Javier Milei foi eleito presidente da Argentina com 55% dos votos, prometendo uma mudança radical no modelo de desenvolvimento da Argentina, que vive uma grave crise econômica, fechando 2023 com a pobreza atingindo 41% de sua população e uma inflação de 211,4%, a maior taxa em 32 anos. Assim que assumiu o governo, Milei anunciou extensos cortes de gastos, desregulamentação do mercado, privatizações, além de reformas políticas e fiscais. Tendo isso em vista, a economia argentina atingiu os primeiros superávites fiscais em janeiro e fevereiro deste ano em mais de uma década. As reservas internacionais estão sendo reconstituídas, sinalizando uma resposta positiva em relação à recuperação econômica da Argentina e ganhando elogios de um porta-voz do FMI, citando que a Argentina apresenta um progresso impressionante com o governo Milei. E nesse vídeo, vamos entender como a Argentina está conseguindo recuperar sua economia tão rapidamente e como as mudanças adotadas por Milei estão sendo determinantes nesse processo. Inicialmente, é importante lembrar que a Argentina é um país colapsado economicamente, enfrentando problemas como a alta inflação, pobreza e recessão econômica há décadas, algo que tem sido muito desafiador para cada novo governo que assume a presidência do país, e com Javier Milei não tem sido o contrário, já que a Argentina entrou no ano de 2024 como o país que mais deve ao FMI, sendo de longe o país que detém a maior dívida da organização, avaliada em 40 bilhões de dólares. E a nação só conseguiu chegar a essa situação alarmante graças a uma série de políticas e modelos econômicos ineficientes adotados no passado, os quais acabaram minando a economia e caminhando o país para o fundo do poço. Com isso, no início do século XXI, os problemas financeiros da Argentina estouraram, principalmente devido à política de convertibilidade adotada nos anos 90, que fixou a taxa de câmbio do peso argentino em relação ao dólar americano com paridade de 1:1, buscando amenizar a inflação e estimular o crescimento econômico. Essa política ofereceu uma maior estabilidade ao peso argentino, permitindo ao governo financiar gastos públicos emitindo títulos da dívida e contrair empréstimos para manter a taxa de câmbio fixa, sob a previsão de que a estabilidade monetária daria mais confiança para os investidores investirem no país. Por outro lado, o país tornou-se mais vulnerável ao mercado externo, acumulando uma dívida pública em torno de 141 bilhões de dólares no final de 2001, além do peso ter valorizado ao ponto de tornar os produtos argentinos mais caros no mercado externo, o que consequentemente diminui a competitividade do país. Ou seja, a nação passava a ter déficits maiores exportando menos. Para se ter uma ideia, após o sistema de convertibilidade ter sido encerrado na Argentina em janeiro de 2002, o peso argentino supervalorizado perdeu 200% do seu valor, acompanhado de uma alarmante contração de 11% do seu PIB. Em um cenário caótico, o governo argentino adotou medidas drásticas, como o Corralito, que restringia o acesso dos argentinos aos seus depósitos bancários, algo que resultou em uma das maiores crises da história da Argentina, com grandes protestos, queda no padrão de vida e forçou uma mudança do governo. Apesar dessa intensa crise, a Argentina conseguiu uma rápida recuperação econômica a partir de 2003, impulsionada principalmente pelo boom das commodities, permitindo à nação receber fluxos constantes de capital estrangeiro em troca de recursos como petróleo, gás natural e principalmente produtos agrícolas como a soja, que teve um aumento de mais de 200% no seu valor de mercado, saindo de $200 a tonelada em 2002 para $637 por tonelada em 2008, ocorrendo nesse período um dos maiores booms comerciais já registrados na Argentina, sendo inclusive responsável por colocar o país de pé após anos de problemas econômicos. Para efeitos de comparação, entre o primeiro trimestre de 2002 e o terceiro trimestre de 2008,
o PIB argentino cresceu a uma taxa anual em torno de 8% ao ano. E no mesmo período citado, o índice de investimento estrangeiro atingiu uma alta de 76%. Por outro lado, apesar da aparente recuperação da Argentina, após uma grave crise que colocou metade da população na pobreza e deixando milhões de argentinos desempregados, a situação voltou a piorar devido a anos de negligência e uma administração contraditória dos governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner entre 2003 e 2015, que ficaram muito populares na política argentina por terem aproveitado o acúmulo de capital proveniente do boom das commodities nesse período para fomentar programas sociais, incluindo o aumento de salários, pensões e aposentadorias, elevando demais os gastos governamentais, algo possível de ser analisado quando observamos o aumento considerável dos gastos públicos na época, que dobraram em apenas 12 anos, saltando de 22% do PIB em 2003 para 41% do PIB em 2015. E esse aumento dos gastos governamentais na Argentina foi seguido por instabilidades econômicas e falhas no seu modelo de crescimento, especialmente após o fim do boom das commodities em 2015. E assim, a recém-recuperada economia da Argentina havia novamente mergulhado em outra crise intensificada nos anos seguintes, quando o governo buscou em fundos de créditos estrangeiros uma alternativa para financiar o seu déficit fiscal. Apesar disso, essa política tornou o país muito vulnerável e exposto às instabilidades externas que estariam fora do controle da nação, como ocorreu em 2018, quando o Banco Central dos Estados Unidos havia aumentado suas taxas de juros para uma faixa entre 1,75% e 2%, resultando em um repentino corte nos empréstimos dedicados a economias emergentes como a Argentina, que teve que lidar com 3 anos de recessão e uma inflação que girava em torno de 50%. Nos anos seguintes, a inflação na Argentina aumentou constantemente, agravada por crises como a pandemia e uma seca severa que causou recessão no final de 2022. Em 2023, o país registrou a maior taxa anual de inflação do mundo, atingindo 211%, a mais alta em 32 anos, superando até mesmo a inflação da Venezuela. Sendo assim, surge a pergunta de como a Argentina está conseguindo recuperar sua economia tão rapidamente. Diante do exposto, apesar do cenário desafiador enfrentado pela Argentina nos últimos anos, com a inflação atingindo 288% ao ano e com 41% da população abaixo da linha da pobreza, o cenário argentino parece estar mudando, pois segundo dados divulgados recentemente, em janeiro a inflação argentina acabou caindo para 20%. Seguido de uma nova redução em fevereiro para 13,5%, representando uma tendência bastante positiva para o país, que até pouco tempo mantinha uma inflação de 50% ao mês. E nos próximos meses, são esperadas novas reduções, algo que vem sendo afirmado pelo então presidente argentino Javier Milei, eleito recentemente, e que tem implementado políticas de redução de gastos e subsídios, incluindo uma diminuição drástica no número de ministérios de 18 para 9. E pode-se incluir a isso as constantes ondas de demissão de funcionários públicos, que até o momento já somam mais de 25 mil demissões, objetivando reduzir em até 20% o funcionalismo estatal, em uma tentativa de cortar 20 bilhões em gastos públicos. Como resultado dessas medidas, o governo argentino almeja controlar o endividamento e o desequilíbrio fiscal gerado por anos de gastos excessivos, que levaram ao endividamento de 80% do PIB do país. Dessa forma, o governo de Javier Milei acredita que reequilibrar as contas é o primeiro passo para projetar maiores ambições a médio prazo, chegando a diminuir os subsídios para energia, transporte público, água e infraestrutura, sobre o pretexto de que tais subsídios colaboram para uma inflação ainda maior, por estarem bancando artificialmente preços baixos nesses segmentos e não impactam diretamente no benefício da população, pois o argentino vê seu poder de compra diminuindo a cada dia com a inflação alta. Somado a isso, está a política de desvalorização do peso, algo bem definido pela atual administração, onde no primeiro mês do governo de Javier Milei, o peso argentino perdeu mais de 50% de seu valor em relação ao dólar americano,
com $1 americano sendo equivalente a mais de 860 pesos. Essa desvalorização, segundo o atual ministro da Economia argentina, Luiz Caputo, irá tornar os produtos argentinos mais competitivos no mercado internacional, facilitando a entrada de capital estrangeiro no país, além de ser um incentivo necessário para intensificar a produção interna. Em outra visão, as recém-adotadas políticas de Javier Milei sobre a economia têm permitido à Argentina atingir 2 superávites mensais consecutivos esse ano, os primeiros dos últimos 12 anos, dado que no primeiro mês da gestão as medidas de cortes de gastos produziram um aumento de 256,9% nas receitas fiscais, acarretando em um superávit financeiro de $620 milhões, além de reduzir o risco país da Argentina, que por si só reflete na percepção positiva dos investidores sobre a estabilidade econômica do país. Tanto que pela primeira vez em mais de 10 anos, a Argentina voltou a figurar entre as 25 nações mais confiáveis para investimentos estrangeiros, no ranking da empresa de consultoria empresarial americana Kearney. Também vale mencionar que uma das principais questões sobre o governo de Javier Milei é se ele irá conseguir manter o apoio popular enquanto suas medidas não surtirem efeito no dia a dia do argentino médio, pois muitas das ações tomadas pelo presidente desde que assumiu o cargo têm sido alvo de críticas e protestos por parte da população em relação ao aumento de custos que a Argentina tem passado nos últimos meses, algo que já havia sido anunciado à população por Milei como sendo os tempos difíceis que a Argentina passaria para se reerguer novamente. Também é importante citar que o atual presidente ainda enfrenta dificuldades para levar seus projetos adiante no parlamento. Isso porque o seu partido, La Libertad Avanza, detém apenas 15% dos assentos na Câmara Baixa e apenas 10% no Senado. Logo, essa situação explica o fato de que algumas iniciativas anunciadas por Milei, como o seu projeto de lei que inclui 664 artigos a respeito de reformas no sistema tributário, na lei eleitoral e na gestão da dívida pública do país, ainda não tenham ido adiante. Portanto, devido ao seu passado extremamente conturbado, com décadas de oscilações econômicas, recessões e má administração, a Argentina entrou em uma bolha de problemas muito difícil para se resolver tão rapidamente. Mas atualmente, a situação parece estar se revertendo com a estabilização da inflação e projeção mais otimista para a economia argentina. Se Javier Milei conseguir impor suas reformas e manter apoio popular, o país caminha para um futuro mais próspero e possivelmente volte a se destacar dentro da América Latina. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo. Gente, o que eu admirei aí nesse vídeo, que ele contou com a maior sinceridade a realidade que está acontecendo na Argentina. Assim, eu acredito que o Javier Milei vai pôr sim um jeito na Argentina. Ele vai conseguir. Embora o remédio é amargo, o remédio é ruim para a população, mas é importante para que a Argentina saia dessa situação. Meus irmãos argentinos, vocês vai sofrer, estão sofrendo, mas eu creio que vocês vão conseguir sair dessa situação. Eu creio que vocês vão conseguir superar e ser uma Argentina forte de novo. Obrigado, pessoal. Se vocês gostam do conteúdo que eu trago para vocês, deixa o like. Se vocês estiverem escutando algum ruído, alguma vozinha aí, é porque eu tenho um filho pequeno. Aí, às vezes, sai algumas vozinhas aí, beleza? Mas, paciência, né? Se vocês gostam do conteúdo que eu trago para vocês, deixa o like, compartilha aí com força. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo até o final e fui!